Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Danilo José, eu sou advogado, aprovado em alguns concursos e dou destaque para procurador municipal, né, que é advogado municipal no município de Minas Gerais. Sou aprovado, estou concorrendo na segunda fase para assistente jurídico na Câmara de Angra dos Reis. Sou aprovado também em 10º lugar na Defensoria Pública do Rio de Janeiro para residente jurídico, que é o cargo em que estou hoje. Sou advogado e trabalho na defesa de servidores públicos e também de concurseiros. Estou aqui hoje para dar uma aula para vocês a respeito do inquérito policial. O inquérito policial, que é uma parte importantíssima, tá, do processo penal para as provas aí de polícia militar, polícia civil, polícia penal, enfim, qualquer tipo de prova que envolva aí o processo penal. O inquérito policial vai estar ali presente com muita força, tá? Então a gente vai aqui compreender esse instituto, esse mecanismo, o seu conceito, as suas características e fazer algumas questões de provas, das provas recentes, né? E daquilo que mais cai a respeito desse tema. Então vamos lá. O que é o inquérito policial? A gente precisa entender que antes de se iniciar um processo penal, uma ação penal, a gente precisa ter elementos ali que demonstrem a autoria e a materialidade. A autoria. Quem é que cometeu esse fato delituoso, esse crime aqui? E a materialidade. Como ele foi cometido, que tipo de crime é, esse crime realmente aconteceu? Para se descobrir isso, a gente tem uma investigação preliminar. Então, investigação preliminar é um gênero e ali dentro nós temos o inquérito policial. O inquérito policial é um meio da gente, no caso ali, né, a autoridade policial. E a autoridade policial, você já pega aí, é o delegado de polícia. O inquérito policial é um meio de se encontrar esses elementos de autoria e de materialidade para se ter a justa causa. A justa causa é aquilo que vai dar condão, aquilo que enseja a ação penal, o processo penal. Então, aqui no nosso material, o inquérito policial é um mecanismo de investigação preliminar. Tá? E aí, justamente, ele é um mecanismo, mas não o único. Ele não é o único. Há outros meios de investigações, como feitos ali pelo Ministério Público, pelas CPIs, né, que são as comissões parlamentares de inquérito, estão bem em voga hoje, em razão aí, por exemplo, do escândalo do INSS, enfim. E aqui uma questãozinha da CESP, tá, que vai ser a banca aí da PMAL sobre isso. A atividade investigatória de crimes não é exclusiva da polícia judiciária, podendo ser eventualmente presidida por outras autoridades, conforme dispuser a lei especial. Certo, não só a polícia judiciária, que é a polícia civil, em âmbito estadual, e polícia federal, tá, em âmbito da União, não só elas podem ali fazer essas investigações preliminares. Há outros meios, há outros órgãos que podem fazer isso, tá? Como nós temos aqui, que é o Ministério Público e as CPIs, por exemplo. Qual que é a finalidade, então, do inquérito policial? Tá? Falamos dessa finalidade, que é descobrir indícios, elementos de autoria e materialidade. Autoria, quem fez, materialidade, o que foi feito, como foi feito, quais os instrumentos para aquele crime, para aquele fato delituoso. Tá? Então, olha aqui o que diz a doutrina sobre a finalidade do inquérito policial. A doutrina entende que o inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitório presidido pela autoridade policial a fim de identificar fontes de provas e colher elementos de informação para apurar a autoria e a materialidade de fato supostamente criminoso. Aqui eu pus supostamente criminoso, claro, porque sou advogado, a gente tem o princípio da presunção de inocência, tá? Então sempre ter isso em mente também. Vamos destrinchar o que isso quer dizer, né? Esse conceito aí da finalidade do inquérito policial. Quando se fala em autoridade policial, como eu falei, a gente tem que ter em mente que a autoridade policial é o delegado de polícia. Quando no dia a dia a gente fala que a polícia que está nas ruas é autoridade, é num sentido mais figurativo, porque a autoridade policial mesmo é o delegado de polícia. E essa autoridade policial é quem tem ali o poder de instaurar o inquérito policial. Isso está lá na Lei 12.830, que fala o seguinte: ao delegado de polícia, na qualidade de autoridade policial, cabe a condução da investigação criminal por meio do inquérito policial. Então, isso cai bastante em prova, tá? É bem importante. Eu botei aqui, ó, importante lição daqui.
A prova vai te dizer que o Ministério Público preside o inquérito policial. É errado. É o delegado de polícia que faz isso, tá? A prova vai te induzir em pegadinhas a querer marcar ali que é o Ministério Público ou alguma outra autoridade. Então, olha só, isso caiu na PC de Goiás. Fala o seguinte: o inquérito policial, em razão da complexidade ou gravidade do delito a ser apurado, poderá ser presidido por representante do MP. Isso é falso, tá? Tá errado. Quem preside o inquérito policial é o delegado de polícia. Isso vai cair na sua prova, provavelmente. Qual que é o objetivo do inquérito policial? Falamos também já. Materialidade e autoria. Descobrir a materialidade e autoria para dar ali ensejo à ação penal, ao processo penal. Sem isso, não se fala em processo penal. A gente tem o arquivamento do inquérito policial, tá? Atenção a uma coisa muito importante. O inquérito policial, ele colhe fontes de provas e elementos de provas ali. Mas isso não se confunde com prova. Prova é outra coisa, tá? Fontes de provas são testemunhas, são pessoas que têm informações sobre o fato delituoso, são coisas que podem levar ali a entender o fato delituoso, mas não são provas em si. Porque o conceito de prova é o seguinte: a prova ela existe quando se tem contraditório, ou seja, eu tenho um elemento ali que pode condenar alguém, mas eu preciso que essa pessoa conteste esse elemento para aquilo ser de fato uma prova, tá? Por isso que o inquérito tem esse caráter inquisitivo. Esses elementos que ele traz, que ele colhe, eles não condenam e nem podem condenar alguém por si sós. Somente corroborando ali as provas do processo que passaram pelo crivo do contraditório. Contraditório e ampla defesa. São direitos constitucionais, tá? E aí veja aqui o artigo 155 do Código de Processo Penal, que fala o seguinte: o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Então veja aqui, prova é aquilo que é produzido no contraditório judicial. Isso pode cair na prova também. Não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Então, se um juiz condena alguém somente pelo inquérito policial, aquela condenação vai ser nula. É nula, tá? E aí veja a parte final desse artigo 155. Ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Então, basicamente é o seguinte: tem três tipos de provas ali que são colhidas na fase de inquérito, na fase de investigação, e realmente são provas, que realmente vão valer para o processo. E aí a gente vai ver elas aqui e vamos destrinchar elas. Muito bem. Quais são as provas que, ainda ali que conduzidas na investigação preliminar, no inquérito policial, elas serão válidas para condenar alguém no processo penal? São essas daqui, as provas cautelares, as não repetíveis e as antecipadas. As provas cautelares, elas são aquelas provas urgentes e necessárias. Se você não, desde já colher, você perde elas pelo decurso do tempo, tá? Por exemplo, ali, quando o juiz manda interceptar o telefone, tá? A autoridade policial solicita isso e o juiz determina que se intercepte o telefone do sujeito sendo investigado. Isso é uma prova cautelar, para desde já ali guardar aquelas provas e depois no processo, veja bem, depois no processo é que o acusado, é que o réu vai fazer o contraditório. Então veja que aqui não se descarta o contraditório, ele apenas é diferido, ele é jogado lá para frente. Mas é necessária que se colha logo isso, porque o decurso do tempo simplesmente pode acabar inutilizando esse tipo de prova. Então, prova cautelar é isso. Provas não repetíveis. Veja o nome, não repetíveis. Não se repete. Não se repete. Também o tempo apaga esse tipo de prova. Então, são aquelas que não podem ser novamente coletadas. Então, quando alguém sofre uma violência ou uma mulher sofre violência doméstica, se faz ali o exame de corpo de delito. O exame de corpo de delito para verificar hematomas, para verificar fraturas, porque naturalmente o decurso do tempo fará com que a pessoa seja curada, ela vai se restaurar. E naturalmente se perde essa prova. Então são provas não repetíveis. Você precisa, desde já, fazê-las, desde já capturá-las, tá? Essas daqui, elas não precisam de que o juiz autorize. Não demandam autorização judicial. É possível fazê-las desde já sem autorização. Agora, as cautelares precisam de autorização judicial. Veja que é uma questão da CESP sobre isso.
As provas não repetíveis colhidas na fase investigativa não dependem, em regra, de autorização judicial, tá certo? Essas daqui não. Provas antecipadas também. São aquelas feitas em momento distinto do legalmente previsto, também por urgência e necessidade. Então, um exemplo aqui. Tem só uma testemunha viva a respeito de um fato delituoso, só que ela está doente, está no hospital, está prestes a morrer. Se por acaso ela não foi inquirida desde já, ela vai morrer e, de fato, se perde aquela prova. Então, o juiz, ele determina que se faça desde já também ali a inquirição daquela testemunha. Então, você está produzindo a prova antecipadamente, está produzindo ela antes do momento certo, tá? Então, é possível fazer isso também, desde que o juiz dê ali a ordem legal para isso. Então, veja, provas cautelares precisam que o juiz autorize. Provas não repetíveis não precisam de autorização. Antecipadas também tem que ter autorização. Então, essas situações excepcionais, elas terão um valor de prova condenatória, diferentemente dos elementos produzidos na fase investigatória, que não podem servir de fundamento para condenar alguém. Tá? Então, elas são, na verdade, utilizadas, no caso, os elementos, né? São utilizados para corroborar a prova, é um complemento. Muito bem. Essas provas feitas ali no inquérito, na fase preliminar, elas são utilizadas sim para condenação, diferentemente dos elementos, dos indícios do inquérito, que são, na verdade, para corroborar a condenação. Por si só, o elemento do inquérito não condena ninguém, não pode. Aqui uma questãozinha. Ó. Sendo assim, eu coloquei, se o inquérito não tem valor em si para condenar, os vícios que ocasionalmente ocorram no inquérito não contaminam o processo penal subsequente. Então, veja, se o inquérito em si não condena ninguém, o juiz não pode condenar ninguém a partir do inquérito propriamente falando, também se o inquérito tiver algum tipo de erro, algo nesse sentido, isso não anula o processo. Porque, veja, o inquérito é um procedimento administrativo, ele é inquisitivo, ele não tem valor de prova. Logo, se ele não condena, se tiver algum erro nele também, isso não anula o processo. A não ser que sejam provas ilícitas. Provas ilícitas, aí sim, isso é anulável. Aqui a CESP fala. O valor probatório das informações e provas colhidas durante o inquérito policial, por não se submeterem ao contraditório e ampla defesa, é nulo. Está errado. Justamente, olha só. O valor probatório das informações e provas colhidas durante o inquérito, por não se submeterem ao contraditório e ampla defesa, é nulo. Isso é falso. Por quê? O inquérito ele é um procedimento inquisitivo. Tudo que é inquisitivo não se submete ao crivo do contraditório e ampla defesa. Por quê? Basicamente, é diferido o contraditório e ampla defesa. Vai ter, mas não naquele momento. É investigação, né? Nem faria sentido se tivesse isso. Outro ponto aqui bem importante, né? É entender a natureza jurídica e as características do inquérito policial. A natureza jurídica, já falamos, é um procedimento administrativo, tá? Que tem caráter inquisitivo. Inquisitivo não se submete ao contraditório e ampla defesa imediatos. E por isso mesmo, né, por ser administrativo, os vícios constantes nele não podem contaminar o processo penal. Bom, em relação à natureza jurídica, é isso. Procedimento administrativo com caráter inquisitorial. Pronto. Características do inquérito policial. Vamos destrinchar agora. Primeiro de tudo, ele é indisponível. O que isso quer dizer? O delegado ele não pode arquivar o inquérito policial. Uma vez que ele está instaurado, ele tem que prosseguir. Quem arquiva o inquérito policial não é o delegado. Entenda isso. Artigo 17 do CPP. A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. O policial, a autoridade policial, o delegado, não arquiva autos de inquérito. Isso já caiu na Polícia Civil aqui de Alagoas. Verificado equívoco na instalação do inquérito para apurar crime de ação privada, deverá o delegado promover seu arquivamento. Errado. Não é o delegado que faz isso. Ele é dispensável, como a gente já falou. O inquérito policial, ele é uma espécie de investigação preliminar. Temos outras. Se por acaso em outra já se descobriu a autoria e a materialidade, tem a justa causa, o inquérito é dispensável. Então, quer dizer que se de outro modo colher esses elementos para identificar a autoria e materialidade, aí eu botei aqui,
Autoria e materialidade igual a justa causa para ação penal. Necessárias para iniciar ação penal, o inquérito poderá ser dispensado. Tá? É basicamente isso. Risco de pegadinha. Os elementos de informação contidos no inquérito policial devem versar acerca da autoria e também da materialidade da infração penal. Então, às vezes a questão vai te dizer que, tendo já o indício ali de autoria, tem que ser justa causa para a integração penal. Falso. Tem que ter autoria e materialidade. Então, a questão pode suprimir um dos dois e falar que já pode ter a justa causa. É falso, tá? Isso pode acabar caindo. E caiu, na verdade, né? Ó, o inquérito policial pode ser dispensado com base em elementos colhidos em inquérito civil instaurado para apurar ilícitos administrativos. Certo. Por quê? Dispensou-se o inquérito porque, de outro modo, já haviam sido colhidos os elementos de autoria e materialidade. O inquérito civil ali, em relação ao ilícito administrativo, também tem essa possibilidade de colher autoria e materialidade enviada ao o Ministério Público apura, enfim, e oferece ali a denúncia. Outra característica do inquérito. Isso aqui é meio óbvio, tá? Ele deve ser por escrito. Ele deve ser por escrito. Mas está lá no artigo 9 do CPP. Todas as peças do inquérito policial serão, num só processado, reduzidas a escrito ou datilografadas e, neste caso, rubricadas pela autoridade. A doutrina moderna entende, na verdade, que o inquérito deve ser documentado, até porque hoje são poucos os estados que ainda trabalham com inquérito por escrito, sim, né? De um modo mais manual. O inquérito hoje ele é documentado e, claro, documentado por escrito, mas é algo digital. Mas a prova vai continuar pedindo ali as características dizendo que ele é escrito. Então, se tiver o inquérito policial, ele deve ser por escrito. Ah, o inquérito policial pode ser por viva voz. Não, falso. Tem que ser por escrito. Outro ponto, ele é sigiloso. Artigo 20 do CPP. A autoridade, lembre-se, o delegado, assegurará no inquérito o sigilo necessário à prestação do fato ou exigido pelo interesse da sociedade. Então, justamente, não faria sentido se o inquérito fosse público desde o início, se é uma investigação. Porque se ele fosse público desde o início e é uma investigação, a pessoa investigada poderia, naturalmente, ali derrubar, poderia destruir tudo aquilo que levasse ela a ser possivelmente condenada. Então veja aqui. Nas investigações, em regra, o inquérito deverá ser sigiloso, ficando a publicidade para depois. Não faria sentido se o inquérito fosse desde já público e seriam óbvias as investigações, né? Também pela CESP aí, que vai ser a banca da PM Alagoas, tá? Veja aqui a questão. Joacir foi preso em flagrante pela prática de determinado crime. A pena prevista para tal crime é de 1 a 4 anos de reclusão. Ele negou a autoria do crime e acusou a vítima de ter forjado a situação de flagrância. Em face do legítimo interesse público da sociedade, é permitido ao delegado divulgar na mídia os detalhes da investigação. Veja, isso aqui é completamente contraditório. Tá? Tá errado, tá errado. E o inquérito ele é sigiloso. Aqui um ponto muito importante que pode acabar caindo, tá? É direito do advogado ter acesso aos autos do inquérito já documentados, tá? Então, o inquérito ele vai sendo conduzido, os elementos são colhidos e são documentados. Aquilo que já está documentado, já foi diligenciado, o advogado vai ter acesso. Agora, aquilo que está em trâmite ainda, aquela diligência que está acontecendo ainda, não. Aí não, o advogado não tem acesso. Então, digamos que um dia, se Deus quiser, você vai estar aí no cargo aí, vai estar na PC, enfim, vai estar como delegado. E aí eu chego lá para poder visualizar um inquérito. Peço lá, ô amigo, quero ver o inquérito da pessoa aqui, assim, assim, assado e tal. Saiba isso aqui, ó. O Estatuto da OAB prevê que, em regra, o advogado não precisa de procuração para acessar os autos. Autos a gente entende também o inquérito, tá? Então, o advogado chegou na delegacia, quer ver o inquérito, tem que ser mostrado para ele. Então, olha só. O advogado tem direito a examinar em qualquer instituição responsável por conduzir a investigação, mesmo ou sem procuração, autos de flagrante, investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital.
Parágrafo 10º desse mesmo artigo. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para exercício dos direitos que tratam o inciso aqui 14. No caso aqui, autos sujeitos a sigilo seria crimes de dignidade sexual, enfim. A autoridade competente poderá delimitar, aí você vai prestar atenção nisso daqui quando eu for lá, né? A autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos. Justamente, aquilo que foi documentado, o advogado pode ter acesso. Aquilo que está em trâmite ainda não. Aí a súmula vinculante 14 fala basicamente a mesma coisa. É direito do defensor, defensor público, o advogado, advogado ativo, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Então, isso que é bem importante também e pode acabar caindo. Já falamos bastante aqui, né? Mas vamos falar de novo. O inquérito policial é inquisitivo, diferentemente do processo que é acusatório. Inquisitivo por quê? Porque ele não tem contraditório e ampla defesa de modo obrigatório. Agora, o processo é acusatório porque ele tem ali, ele dá a chance do acusado de se defender de fato. Contraditório e ampla defesa. Então, um procedimento inquisitivo dispensa ampla defesa contraditório, que é justamente aí o nosso inquérito policial. Algumas questões aqui da CESP também. O inquérito policial é válido somente se, em seu curso, tiver sido assegurado o contraditório ao indiciado. Está errado. O inquérito policial é inquisitivo e dispensa contraditório e ampla defesa. Também, para Polícia Civil escrivão. É facultada ao advogado do investigado a participação irrestrita a todos os atos do inquérito policial, sob pena de nulidade de que maculará a posterior ação penal. Errado também, olha só. É facultada, né? É dada ao advogado do investigado participação restrita a todos os atos do inquérito? Não faz sentido isso. É errado. O advogado tem acesso ao que já está documentado. Está em curso, não. E aqui também o inquérito ele é oficioso, tá? O inquérito ele é realizado de ofício. Isso quer dizer o quê? Que o delegado, que é a autoridade policial, ao tomar conhecimento ali de um crime que tem a natureza de ação penal pública incondicionada, ele pode abrir, ele pode instaurar um inquérito de ofício. Ele pode pegar ali e já iniciar as investigações, tá? Mas somente nos crimes de ação penal pública incondicionada. E aí essa matéria fica para o direito penal, tá? São crimes como, por exemplo, o homicídio, tá? Crimes hoje também contra a dignidade sexual, todos eles viraram de ação penal pública incondicionada. Então, assim, não depende da vítima representar. Se a autoridade policial teve conhecimento, ela tem a obrigação de instaurar, de ofício, tá? O delegado só vai atuar de ofício em crimes em que a natureza da ação penal seja pública e condicionada, tá? E só aqui para a gente ter noção do que é isso, crimes de ação penal pública e condicionada. A autoridade policial pode instaurar o inquérito de ofício. Crimes de ação penal pública condicionada à representação. O inquérito vai depender da representação do ofendido ou do seu representante, né? Aí que é um menor de idade, o representante ali é o pai, a mãe, enfim. Crimes de ação penal privada, o inquérito vai depender de quem tem qualidade para intentá-lo, tá? Então, de ofício, vai ser os crimes de ação penal pública incondicionada. Leia esse artigo 5º aqui do Código de Processo Penal, bem importante, tá? Eu botei aqui para se fazer essa leitura. Bem legal isso aqui também. Considerando que o inquérito pode ser instaurado de ofício, o STJ entendeu que é possível a deflagração de investigação criminal com base em matéria jornalística. Então, se passou na televisão, se está num jornal, num papel de jornal, falando sobre algum fato delituoso e ali dentro o jornalista colocou ali bons indícios de autoria e materialidade, a partir dali o inquérito pode ser instaurado também, tá? Pode ser instaurado. Ou seja, é possível que seja instaurado o inquérito a partir do conhecimento de fato delituoso por matéria jornalística. É uma jurisprudência bem importante, cai tanto em provas de polícia, Ministério Público, de tribunal, bem importante isso. Pessoal,
Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos falar aqui de mais uma característica do inquérito policial, que é basicamente a sua temporalidade, tá? O inquérito é procedimento temporário, então ele tem prazo para ser concluído, principalmente ali se o réu, se o indiciado estiver preso. Se o indiciado está preso, o prazo para concluir o inquérito é de 10 dias. Se ele estiver solto mediante fiança ou alguma outra questão, o prazo vai ser de 30 dias. Esse prazo de 30 dias, né, que é o prazo, na verdade, do réu, do indiciado solto, ele é um prazo que a gente chama de impróprio. Por quê? Ele pode ser estendido ali um pouco mais em razão da complexidade do crime, da complexidade das diligências, enfim. Muito importante também é saber que estender os prazos sem justificativa, pela lei de abuso de autoridade, pode configurar crime, tá? Então está no artigo 31 falando estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado, né? Tem pena ali de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. E no artigo 10 do CPP, a gente vê justamente esses prazos aí que demonstram a temporalidade do inquérito. O inquérito deve terminar em 10 dias, se o réu estiver preso, e em 30 dias, se o réu barra indiciado ali estiver solto. Pessoal, quais são as formas de instauração do inquérito policial? Nós veremos agora aqui nessa aula de inquérito policial, mas também um pouco mais ali na aula sobre ação penal. Por quê? A forma de instauração depende muito da ação penal que está ali relacionada àquele crime. Então, por exemplo, um crime de difamação, uma injúria, depende da pessoa que foi injuriada, que foi difamada, de representar, de provocar ali o delegado para fazer justamente um inquérito policial. Então, nesse tipo de ação, nesse tipo de crime, o delegado não pode, de ofício, instaurar o inquérito. Ele vai depender sempre daquela pessoa que foi ofendida de representar na delegacia ali com a autoridade policial, tá? Então, é basicamente nós entendermos o seguinte: crime de ação penal pública incondicionada, o delegado poderá sempre que ele tiver a notícia do crime, ele pode ali de ofício começar já a fazer as investigações, instaurar o inquérito policial. Agora, nos crimes de ação penal privada e crimes de ação penal pública, e veja, ainda que seja pública, é condicionada, nós vamos precisar ali justamente dessas pessoas ofendidas fazendo ali a representação. Então vejamos aqui, pessoal, ação penal privada. Para que o delegado instaure o inquérito, deverá haver provocação do ofendido. Basicamente isso. E a questão aqui fala: Miguel, empresário, foi difamado por Carlos, que lhe imputou o fato ofensivo à sua reputação, por meio de palavras. Nessa hipótese, o inquérito policial deverá ser iniciado de ofício pela autoridade policial. Tá errado, tá? Tá errado, porque a ação penal privada exige que o ofendido represente. No caso, seria o Miguel, empresário, representando. Ação penal pública condicionada, como eu falei, ainda que seja pública, ela é condicionada à representação, tá? E aí, como exemplo, nós temos o artigo 171 do Código Penal, que fala o seguinte: obter para si ou para outrem vantagem ilícita em prejuízo alheio, né, induzindo ou mantendo alguém em erro, né? Esse crime somente se procede mediante representação. E aí tem aqui algumas ressalvas, né, que seriam as pessoas, assim, digamos, menos capazes e os entes públicos, né? Mas é um crime que depende aqui de representação. Então, gravar o seguinte: ação penal privada precisa de representação. Ação penal pública condicionada precisa de representação. Agora, ação penal pública incondicionada, isso aqui está bem óbvio, né? É incondicionado. Então, o inquérito ele pode ser iniciado de ofício e também aqui por outras modalidades, né? Então, nós temos a instauração de ofício pelo delegado de polícia, a requisição do juiz ou Ministério Público. No caso, a doutrina entende que o juiz ele não pode requerer essa instauração do inquérito, porque violaria a imparcialidade dele, tá? Então, a doutrina entende que essa parte aí do Código Penal, a Constituição não recepcionou, tá? Então, veja o seguinte: ao tomar conhecimento de algum crime, o juiz deverá, na verdade, encaminhar as informações ao Ministério Público, nos termos do artigo 40 do Código de Processo Penal. Então, o juiz ele não requisita a instauração de inquérito. Quando em autos ou papéis de que conhecerem, os juízes ou tribunais verificarem a existência de crime de ação pública, remeterão ao Ministério Público, tá? O juiz não pode requisitar essa instauração aí, ofício, digamos assim, porque isso viola a imparcialidade dele. O Ministério Público, naturalmente, ele pode requisitar, sim, que se instaure inquérito. O Ministério Público pode solicitar, sim, né, naturalmente, que se instaure inquérito, tá?
O ofendido, ele pode também requisitar que se instaure inquérito, tá? A pessoa ali que foi vítima de tentativa de homicídio, né? Ela vai levar esses fatos lá para a delegacia, aí o inquérito vai ser iniciado. Se por acaso o delegado recusar o início do inquérito, o que faz, né? O artigo 5º ali do CPP, no parágrafo 2º, fala o seguinte: do despacho que indeferiu o requerimento de abertura de inquérito, caberá recurso para o chefe de polícia. E aqui, a título de curiosidade, chefe de polícia seria o secretário de Segurança Pública na Polícia Civil e na PF o superintendente. Mas, basicamente isso. O delegado indeferiu a abertura de inquérito, o ofendido, né? Ele pediu para o delegado abrir o inquérito. O delegado indeferiu isso. O que cabe? Cabe recurso. A prova, como eu coloquei aqui, ela vai dizer que é irrecorrível o despacho do delegado que não defere, né? Que indefere a abertura de inquérito policial. Aqui, por exemplo, prova de delegado. É irrecorrível o despacho que indeferir requerimentos de abertura de inquérito policial. Está errado, porque ela está aqui no artigo 5º, parágrafo 2º do CPP, justamente isso, né? Que você pode recorrer ao chefe de polícia. Quando ocorre prisão em flagrante, tá? Também aí, basicamente, se for um crime de ação penal pública incondicionada, vai ali ter um inquérito instaurado de ofício. Então, quando ocorre prisão em flagrante, o próprio auto de prisão em flagrante será a peça que inaugura o inquérito. Então, será a peça que dá informações para o inquérito ser inaugurado. Se por acaso esse auto de prisão em flagrante tiver ali elementos de autoria e materialidade suficientes, ele mesmo será um inquérito policial, tá? Tá ali, né? Se por si só for suficiente para elucidar os fatos, né, e sua autoria, o auto de flagrante delito constituirá o inquérito dispensando outras diligências. Justamente porque, como nós vimos lá no começo, o inquérito policial ele é dispensável. A partir do momento que se tem justamente os elementos de autoria e materialidade, pode dispensar o inquérito para poder propor a ação penal. Delatio criminis. Qualquer pessoa do povo que tiver conhecimento da existência de infração penal em que caiba ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à autoridade policial. E esta, verificada a procedência das informações, mandará instaurar inquérito, tá? Aqui entra muito a questão também da denúncia anônima. Veja que fala aqui o seguinte: verificada a procedência das informações. Na denúncia anônima, se alguém liga para a delegacia e não se identifica e fala que viu ocorrer algum tipo de crime em algum tal lugar, pela denúncia anônima não se pode instaurar de imediato o inquérito. Isso vai estar aqui no material. Na verdade, os tribunais entendem que, primeiro, a autoridade policial deve verificar se aquelas informações procedem. Verificando a procedência, aí sim pode instaurar o inquérito policial. Importante também saber aqui o sentido de notícia criminis. Notícia do crime, né? O que é isso? É basicamente o conhecimento da autoridade espontâneo ou provocado de um fato delituoso. Então, espontâneo é quando a autoridade policial ali, por meio do seu trabalho, né, as suas diligências, ela descobre algum fato delituoso, tá? Então, a autoridade policial toma conhecimento do crime por meio de suas atividades rotineiras. Por exemplo, está investigando determinado crime e toma conhecimento de outro delito. Então, ela teve uma notícia crime espontânea, uma cognição imediata. Delegado da PC aqui, ó, da Sebrasp. Denomina-se notícia criminis de cognição imediata quando a autoridade policial fica sabendo da infração penal em razão do desempenho de suas atividades regulares. Então, essa notícia crime aqui de cognição imediata é basicamente a autoridade policial fazendo seu trabalho, fazendo o trabalho dela, ela descobre outro fato delituoso e a partir daí começa a investigar. Provocada, né, cognição imediata. A autoridade policial toma conhecimento do fato por meio do expediente escrito. Hipóteses. O MP requisitou, /juiz, no caso, como já falamos, o juiz não requisita, ele toma ciência, leva a informação para o Ministério Público, para o MP requisitar. Requerimento da vítima, notícia por cara do povo, né? Nós vimos ali mais acima. E a denúncia anônima. O STF firmou a seguinte orientação. Ao receber denúncia anônima, deve antes a autoridade policial realizar diligências preliminares para averiguar se os fatos narrados nessa denúncia são materialmente verdadeiros, para só então iniciar investigações. Então, se a prova te perguntar, por denúncia anônima, pode sim instaurar inquérito policial, né? Se ela afirmar isso, você vai dizer que é errado, porque antes é preciso ali fazer as diligências para verificar as informações se estão ou não verdadeiras, e aí sim fazer a instauração do inquérito policial, tá? Incomunicabilidade do indiciado preso. É possível que, depois que alguém seja preso, essa pessoa fique incomunicável? Bom, grande parte da doutrina entende que isso é inconstitucional,
porque a Constituição de 88, ela assegura o seguinte, lá no artigo 5º: a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Então, nesse sentido, entende-se, né, que esse artigo 21 do CPP, que fala sobre deixar o preso incomunicável, ele é inconstitucional, tá? Aqui nós temos um resumão de tudo isso que nós vimos, que vai nos ajudar a responder as questões recentes da Banca CESP e também da própria FCC, tá? Então vamos ver aqui esse resumão. Conceito de inquérito policial. Inquérito é esse conjunto de diligências realizadas pela autoridade policial, que é o delegado de polícia, a fim de reunir os elementos que caracterizam o quê? A justa causa. Elementos de autoria e materialidade para que seja proposta a ação penal, para que se processe alguém e essa pessoa seja condenada ou não, tá? Natureza jurídica é um procedimento administrativo de caráter informativo, ou seja, nós estamos colhendo informações, e preparatório ali para ação penal. Características: ele tem que ser escrito, documentado. Ele é inquisitorial, ou seja, os atos ali não dependem de contraditório e ampla defesa, e é feito por uma autoridade única, que é o delegado de polícia. Ele ali também tem a oficiosidade, né? É um ato de competência privativa de um órgão oficial do Estado, que é o delegado de polícia. O delegado de polícia, ao tomar conhecimento de um crime de ação penal pública incondicionada, ele pode instaurar de ofício o inquérito policial, tá? Lembrar sempre que o Ministério Público não preside, ninguém preside o inquérito policial, senão o delegado de polícia. Se a prova falar o Ministério Público, um agente do Ministério Público presidindo o inquérito policial, tá errado, tá? Ele é sigiloso, né? É um procedimento sigiloso. O investigado e seu advogado podem constar os autos do inquérito policial, aquilo que já foi documentado. Aquilo que está em trâmite ainda, não pode. O inquérito ele é dispensável e prescindível. Por quê? Ele busca ali elementos de autoria e materialidade. Tendo isso, ele é dispensável porque nós temos já a justa causa para propor a ação penal. Então, o inquérito policial não é obrigatório, tá? Nós temos outros meios de investigação que podem nos dar ali os elementos de autoria e materialidade, como a própria CPI, investigação do Ministério Público, enfim. Ele é indisponível, isso quer dizer o quê? Não confundir com dispensável com indisponível. Uma vez instaurado o inquérito pelo delegado, o delegado, a autoridade policial, não pode arquivar o inquérito, tá? Ele deve concluir e remeter ao juízo criminal competente. Ele é discricionário, justamente porque o delegado de polícia ali, ele vai agir conforme os seus poderes de delegado, fazendo ali diligências. Se por acaso pessoas envolvidas neles requererem diligências, o delegado pode fazer ou não, tá? Tem algumas que são ali obrigatórias, como exame de corpo de delito, tá? Quando a infração penal deixa vestígios. E também as requisições do Ministério Público devem ser atendidas pelo delegado do Ministério Público e também do juiz. Esse é o nosso resumão e agora nós faremos algumas questões. Pessoal, aqui é uma bateria de questões sobre esse assunto, inquérito policial e questões recentes de boas bancas aí como CESP, FCC, enfim. Antes de fazer as questões, quero que vocês leiam esses artigos que eu pus aqui, que são os mais importantes, tá? São os mais importantes. E eu pus alguns comentários ali que vão ajudar vocês, tá? Certamente. Mas, já adianto que essa aula, mais a leitura do artigo 4º ali do CPP até o 23, é suficiente para responder aí 90% das questões sobre inquérito policial, tá? Porque cai muita lei seca. Então, artigo 4 ao 23 do CPP é importantíssimo. Já adianto aqui que esses artigos, o 16, 17, 18, são essenciais, tá? Artigo 16. O Ministério Público não poderá requerer a devolução do inquérito à autoridade policial, senão para novas diligências imprescindíveis ao oferecimento da denúncia, tá? A autoridade policial não poderá mandar arquivar autos de inquérito. Isso aqui tem que ficar muito batido, tá? Depois de ordenado o arquivamento do inquérito pela autoridade judiciária por falta de base para denúncia, a autoridade policial poderá proceder a novas pesquisas se de outras provas tiver notícia. E aqui um compilado de jurisprudências importantes também para o inquérito policial. Preciso que vocês leiam para ficarem bem firmes nesse assunto, tá? Então, vamos aqui para as questões. Acerca da disciplina do inquérito policial no processo penal brasileiro, assinale a opção correta. A autoridade policial poderá, de ofício, instaurar inquérito nos crimes de ação privada. A gente já viu que, de ofício, apenas ação penal pública incondicionada. Então, já descarto essa.
Aqui na C. O Ministério Público pode devolver os autos do inquérito à autoridade policial quantas vezes entender necessárias, inclusive para a comprovação genérica de provas. A gente acabou de ver no artigo 16 ali que não é bem assim, tá? Então, descarto. Veja que ela é seca. A autoridade policial pode determinar o arquivamento do inquérito quando entender inexistirem elementos suficientes para oferecer a denúncia. A autoridade policial determinar arquivamento de inquérito, acabamos de ver também assim que é algo que não existe. A autoridade policial não manda arquivar inquérito porque o inquérito ele é indisponível. Depois de instaurado, a autoridade policial tem que continuar com ele. Nos crimes de ação penal pública condicionada, o inquérito policial poderá ser instaurado independentemente da representação. Atenção aqui, ó, ação penal pública condicionada. Condicionada tem que ter representação, então não é independentemente. Se fosse incondicionado, ok. Então descarto. Fica para mim aqui somente a opção B, tá? A autoridade policial assegurará o sigilo, aqui a característica do sigilo, né? Necessário para elucidar o fato exigido ali pelo interesse da sociedade. E aqui nós temos basicamente o parágrafo primeiro ali do artigo que fala sobre o sigilo, tá? Então veja que a lei seca mais a aula é suficiente para responder a maior parte das questões acerca de inquérito policial. Próxima questão aqui. Banca CESP também. A respeito da fase pré-processual e natureza jurídica e funcional do inquérito policial, assinale a opção correta, tá? Alternativa A. O inquérito policial visa obter elementos mínimos acerca de uma conduta criminosa. Ok. E por isso deve sempre servir de fundamento para a propositura da ação penal. Sempre não, porque o inquérito ele é dispensável. Se eu conseguir os elementos de autoria e materialidade de outro jeito, eu posso dispensar o inquérito. Então, descarto a opção A. O inquérito policial é um procedimento administrativo inquisitivo que tem por finalidade a aplicação da sanção penal ao indiciado. Não, quem aplica a sanção penal é o juiz lá. Então é a persecução penal na sua fase ali de processo, não de inquérito. Em razão da natureza inquisitiva do inquérito, não se admite a requisição de diligências pelo indiciado diretamente à autoridade policial. E raro também, o indiciado pode sim requisitar diligências, tá? Assim como o ofendido pode também requisitar diligências. Então tá errado aqui. Opção D. O inquérito policial pode ser instaurado mediante provocação do ofendido ou de seu representante legal, porém nunca de ofício. Também a gente viu que tá errado. Veja, são questões recentes da CESP e Sebrasp e assim, é lei seca e o básico de jurisprudência, tá? Que a gente viu aqui nessa aula. Sobrou aqui a opção E, tá? Justamente. O delegado de polícia poderá, conforme o caso, deixar de instaurar o inquérito policial, mesmo diante de notícia crime, se verificar a ausência de elementos mínimos que indiquem materialidade e autoria. Então é o caso ali da denúncia anônima, que o delegado verifica se há procedência das informações, não tem procedência, ele não vai instaurar o inquérito. E aí, no caso de haver representação, né? O ofendido quer representar, o delegado não instaura o inquérito, porque é cabível recurso ao chefe de polícia. Mais uma aqui. O inquérito policial instaurado tem natureza inquisitiva, certo? E pode ser arquivado pela autoridade policial. Aqui tá errado, tá? Então veja, é a mesma questão, o mesmo tipo de questão caindo recorrentemente com um enunciado um pouco alterado. Vamos aqui para a próxima. Durante a investigação de suposto crime de lavagem de dinheiro, o delegado de polícia instaurou, de ofício, um inquérito policial com base em relatório de inteligência financeira do COAF, que apontou movimentações atípicas em nome do servidor público federal. O investigado foi intimado a prestar esclarecimentos, mas se recusou a comparecer perante a autoridade policial. Considerando a situação hipotética apresentada, julgue o item a seguir à luz da legislação de jurisprudência do STF e do STJ relativos ao inquérito policial. Então aqui nós temos o nosso enunciado. Eventual advogado do investigado terá acesso apenas aos documentos do inquérito policial em que haja prévia autorização judicial ou que digam respeito diretamente à defesa. Tá errado? Nós temos a súmula vinculante número 14 lá, né? É direito do defensor,
no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados, né, em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício dos direitos de defesa, tá? Então, isso aqui não depende do juiz autorizar, não, tá? O defensor, o advogado, ele tem direito a ter acesso ao que foi documentado, independente do juiz permitir, independente do delegado permitir. Próxima questão. Durante investigação de suposto crime de lavagem de dinheiro, o delegado de polícia instaurou de ofício inquérito policial com base em relatório do COAF, que apontou movimentações, o mesmo enunciado lá de cima, né? O investigado foi intimado para prestar esclarecimentos, mas se recusou a comparecer perante a autoridade policial. O enunciado, né? Que vai nos dar aqui uma afirmação. Considerando a situação hipotética apresentada, julga o item a seguir. Aí o item. Ainda que o investigado se recuse a prestar depoimento, o inquérito policial pode prosseguir regularmente, sendo possível sua conclusão com o relatório final sem o motivo do investigado. Certo, por quê? Qual que é a principal característica do inquérito policial? Ele é um procedimento inquisitivo. Então ele independe de contraditório e ampla defesa. E temos também jurisprudência, temos sinalização das cortes superiores sobre essa questão, né? Não é necessário interrogatório do investigado durante o inquérito policial ante a natureza inquisitorial e administrativa do procedimento investigatório. Tá? Mais uma aqui. No que se refere ao inquérito policial, julgo o item seguinte. A autoridade policial deve instaurar inquérito policial sempre que qualquer pessoa do povo comunicar verbalmente ou por escrito a ocorrência de infração penal, independentemente da natureza da ação penal. Então tá falando o seguinte, que a autoridade deve de ofício instaurar sempre que alguém comunicar para ela alguma questão, né, algum fato delituoso, independentemente da natureza da ação penal. Mas a gente sabe que a ação penal privada depende de representação. A ação penal pública condicionada depende de representação. A ação penal pública incondicionada, aí sim que poderia, né, se instaurar a questão, né? Poderia se instaurar aí sem ninguém representar. Então tá errado. Em relação ao inquérito policial, a aplicação da lei processual no tempo, aos sujeitos do processo, aos princípios constitucionais do processo penal e a relação entre ação penal e ação civil, julga o item a seguir. O inquérito policial é um procedimento administrativo, ok, que visa a apuração de infrações penais, bem como a sua autoria, ok, sendo conduzido pela autoridade policial, com exceção dos crimes que exigem ação penal privada. Isso aqui é meio pegadinha, tá? Mas tá errado, porque se a pessoa foi ali ofendida, né, teve uma injúria contra ela, ela pode sim pedir ao delegado de polícia que faça a instauração do inquérito policial. Então não é com exceção dos crimes que exige ação penal privada, tá? Tá errado. Mais uma. Suponha que um homem tenha sido sequestrado e que os criminosos tenham entrado em contato com os familiares da vítima, exigindo-lhes a entrega de alto valor em dinheiro para libertá-lo. Nessa situação, durante a investigação, o membro do Ministério Público ou o delegado poderá requerer diretamente de uma empresa de natureza privada dados cadastrais da vítima ou dos suspeitos, independentemente de um juiz autorizar. Tá certo, tá? Isso está no Código ali também de Processo Penal, fazendo a leitura do artigo 4 ao 23. Tá no artigo 3 do CPP. E aí, quem pode requerer dados cadastrais, tá? Esses não são dados assim sigilosos que requerem que o juiz autorize a quebra de sigilo, não são. Então, delegados e membros do Ministério Público podem requerer dados cadastrais a empresas. Precisa de autorização judicial? Não precisa. E as empresas, né, elas têm que atender esse pedido aí em até 24 horas, tá? Bom, essas questões foram essas, tá? A gente pode ver aqui que o estudo desse material, juntamente com a legislação, é suficiente para acertar muitas e muitas questões desse assunto, tá? É um assunto, assim, que ele não é tão curto, justamente porque ele tem bastante jurisprudência, tá? Ele é bem, às vezes, teórico também, mas aqui nós temos o suficiente para poder fazer uma boa prova no tocante aí a inquérito policial.